professora Andítias, professor Francis, boa tarde, saudades da Catalunha. Bom, pegando o gancho com a fala do professor Andítias, meu nome é Joyce. Desculpa, eu sou péssimo. Professora Joyce, da nova faculdade, nossa doutoranda aqui na UFMG. Pronto, está apresentada, pode falar. Meu nome é Joyce, professora disse, e pegando o gancho com a fala do professor Andítias e também com a fala do professor Francis, eu gostaria de colocar para debate um outro lado também, não só o lado das pessoas na rua apanhando, mas o lado da reação do Estado, que ela não é nada surpreendente. Na verdade, o Estado ele não se inova no modo como ele reage às situações que colocam em risco a sua própria existência. A Catalunha, para quem não sabe, ela tem uma característica anarquista, uma história anarquista muito forte e que me chama muita atenção. E essa minha fala, ela está muito apoiada, teoricamente, nas ideias anarquistas que até hoje existem na Catalunha sobre o movimento independentista catalão. Justamente, tanto no sentido de criticar os resultados na formação de um possível novo Estado, quanto também para apoiar aqueles que estão nas ruas. Os textos anarquistas que se colocam diante desse novel movimento catalão, que está ocorrendo desde setembro, começam com a seguinte colocação: olha, não importa quais são os objetivos finais das pessoas que estão na rua, enquanto tiver cidadãos, pessoas apanhando de polícia, nós estaremos lá. Os anarquistas foram pegos de assalto, mesmo porque eles não participaram da formação desse movimento atual, seja independentista, seja nacionalista, mas eles se propuseram a estar nas ruas, no espaço público, também apanhando e também se utilizando da violência contra a ação da polícia de Madrid. Mas outra coisa engraçada que eles colocaram é que ao mesmo tempo que a Polícia Central do Estado Espanhol, a Polícia de Madrid, estava batendo naqueles que estavam nas ruas, os moços de esquadra, que é uma polícia especificamente catalã, também estavam de um outro lado protegendo aqueles manifestantes em algum momento. Tanto que no momento que os moços de esquadra, essa polícia militar catalã passava nas ruas, eles eram ovacionados com palmas. Então a gente vê que dentro desse próprio movimento há uma pluralidade infinita de intenções, de desejos, de afetos, que não tem como resumir na necessidade de se construir um novo Estado ou de derrubar o velho Estado. Há uma pluralidade ali de afetos. O interessante que os anarquistas colocam é que o importante desses movimentos se trata de dizer que toda negação é, de alguma forma, determinação. Na medida em que se nega o status quo, na medida em que se nega o poder posto, o poder constituído, também se abrem múltiplas possibilidades para algo novo. Por mais que não haja um planejamento consensual dos resultados do movimento catalão, ou seja, na formação ou não de um Estado, ali nós temos, naquele debate, naquela revolta, naqueles movimentos, uma múltipla possibilidade, potencialidade do que os agrupamentos humanos são capazes. Então nós vemos, no fim das contas, que por mais que a reação do Estado seja e sempre será violenta, ali também há uma semente. Ali também há uma semente que mostra que pode surgir tantas outras possibilidades, tantos outros afetos, ou mesmo tantas outras novas formas de vida, para usar a expressão agambeniana. E esses afetos trocados no meio do movimento, para quem já teve em movimento de rua, sabe muito bem como que é estar ali naquela situação, colocando o seu próprio corpo como garante das suas convicções. Aqui, professor Francis, eu pego licença para usar a expressão que você utilizou para qualificar o Andítias na introdução da obra Filosofia Radical, falando que o Andítias é um parresiasta. Então, aquelas pessoas que estão na rua enquanto parresiastas, seja qual a ideia que elas estejam defendendo, colocando seu próprio corpo como garantia das suas ideias, isso sim deve ser levado em conta. Essa potencialidade do corpo desobediente, essa potencialidade do corpo delinquente, do corpo anormal, do corpo criminoso, essa potencialidade é o que o Estado nunca consegue lidar e nunca conseguirá lidar. Mas a pergunta que os anarquistas também colocaram é: esse movimento catalão, ele é inclusivo ou ele é exclusivo? Ou seja, o movimento, se olharmos por uma lógica independentista, ele vai abarcar todas aquelas pessoas que estão na Catalunha, inclusive estrangeiros, que na Europa é uma questão muito sensível, ou pretende criar um Estado, um agrupamento catalão, excluindo
outras subjetividades, excluindo outras formas de vida. Isso os anarquistas criticam nesse atual movimento, nessa indefinição se terá uma ótica internacionalista no sentido de abarcar todos ou será uma lógica exclusivista, ou seja, negar aqueles que não possuem a mesma cultura, a mesma língua, que não compartilham do mesmo folclore catalão, não poderão estar aí preenchendo esse lugar de um novo mundo catalão. Então essa colocação do movimento anarquista, ela é muito sensível porque eles sempre vão criticar qualquer movimento que comece com a intenção de se tornar Estado. Mesmo porque a ideia de Estado ela está vinculada fundamentalmente com o preceito que os catalães estão defendendo, que é a ideia do nacionalismo. A ideia de Estado-nação, no ápice da chamada Revolução Francesa, que fez com que o mundo ocidental adentrasse nos movimentos constitucionalistas de fato, e tiveram outras revoluções constitucionalistas, mas é na Revolução Francesa que a ideia de Estado-nação ela pega fôlego, carnadura no mundo ocidental, principalmente europeu, é uma ideia exclusivista. Só se define quem é nacional diante de quem é o estrangeiro, ou de quem é o apátrida. Só se define o que é nacional pela negação do outro. Então isso os anarquistas espanhóis criticam no movimento catalão atual. Outra coisa outro ponto que eles criticam, além do nacionalismo, é a ideia de ser um movimento que não critica a forma de produção capitalista. A crítica ao capitalismo ela pode parecer ultrapassada para muitos, mas ela é muito atual. O modo de produção capitalista, quer queira, quer não, necessita de produzir pobreza ao mesmo tempo que consegue produzir riqueza, em simples e superficiais palavras, tá, gente? Mas essa ideia do modo de produção capitalista, ela não é atacada diretamente também por esse movimento que tem um sentimento cívico, um sentimento nacionalista bem claro. Do lado econômico não se critica quais seriam as possibilidades de se libertar, porque a crítica ao Estado, quando ela não é feita a modo de crítica de produção capitalista, ela é vazia. Porque o Estado europeu atual, os Estados europeus atuais, são Estados capitalistas. E nesse sentido, a falta de uma crítica contundente também por esse lado de modo de produção, que também é exclusivista, não faz sentido para um movimento libertário. Então, os anarquistas espanhóis, eles colocam em xeque partidos políticos ou políticos profissionais, estejam eles presos ou não, que, de alguma forma, tentam canalizar todas as emoções e os futuros seguidores e votantes daquele movimento. Seria uma forma de angariar votos, seria uma forma de angariar partidários para, de qualquer forma, cair novamente na forma partido. Essa é outra crítica que os anarquistas fazem. Então são 3 pilares da crítica anarquista do movimento catalão. 1. O nacionalismo e o civismo. 2. A contraposição única e simplesmente do Estado. E 3. A falta de uma compreensão que o modo de produção capitalista é o que propicia efetivamente a união de um Estado no modo Estado-nação soberana. Quando eu estava preparando minha fala, eu acessei na internet vários sites, etc., sobre o movimento catalão atual. Um dos sites que falam com preocupação sobre o movimento catalão atual é o Valor Econômico da Folha de São Paulo. O Valor Econômico é um site de jornalismo voltado para a economia. Então eles estão preocupados no movimento, olha só, a própria economia capitalista ela está preocupada com o movimento catalão, enquanto o movimento catalão não parece demonstrar uma preocupação com esse modo de produção econômica capitalista. Então, de alguma forma, os carros já estão na frente dos bois. De alguma forma, a economia, ou o modo de produção econômico já está se antecipando. Porque não importa se é Estado catalão, não importa se é Estado espanhol. Importa que aquelas pessoas continuem sendo forças produtivas de trabalho, continuem produzindo riquezas ao mesmo tempo que estão alienadas do usufruto dessas riquezas. Então, os anarquistas ainda colocam que, apesar de todas essas críticas, os protestos têm aumentado e, na medida que os protestos estão aumentando, ainda que marcados fortemente pelo nacionalismo e pelo civismo, também a noção de participação aumenta. Então, isso os anarquistas veem como positivo nos movimentos catalães.
a participação efetiva no espaço público, o que não é novo na Catalunha, principalmente em Barcelona. Nós sabemos que aquela cidade, aquela região, ela é notadamente marcada como um espaço de revolta, como um espaço de anarquia, e isso em todo sentido positivo que possa ter. Então, essa participação, que cada vez mais vai aumentando, possibilita que no espaço público se troquem mais afetos e que talvez se consiga conciliar o futuro com o presente. Porque, por mais que nós tenhamos que viver o presente, nós temos que mirar de alguma forma no futuro, na possibilidade de concluir os processos, ou não, né, de abrir cada vez mais os processos, mas na possibilidade de trazer algo novo, novas formas de vida, independente se consiga se libertar ou não do governo central madrilenho. Essas questões positivas no movimento de rua catalão, ela não é nova. Em 2006, também teve uma chamada ao sufrágio universal para a independência e autonomia do governo catalão. Mas em 2006, essa chamada ao sufrágio universal era comandada, me corrija se eu estiver errada, tá, Francis? Ela é comandada pela Convergência e União, que é uma federação dos partidos políticos nacionalistas catalães, integrada pela Convergência Democrática da Catalunha, de ideologia liberal e de centro-direita, e a União Democrática da Catalunha, de ideologia democrático-cristã. Então nós vemos os interesses que estão ali em pauta, são múltiplos, né? Não é simplesmente estar independente, não é simplesmente ser um novo Estado, não é simplesmente, como dizem os internacionalistas, uma autodeterminação dos povos. Vai além. Ali tem sim vários desejos e afetos, e mais ainda, tem a possibilidade para um novo mundo. Mas enquanto não se tomarmos todas as armas, e eu falo aqui as armas econômicas, as armas sociais, as armas afetivas, as armas de desejo, todos os movimentos sociais estarão fadados ao fracasso. E é isso que os anarquistas trazem. Mas, enquanto tiver pessoas apanhando da polícia na rua, lá nós estaremos. Agradeço a professora Joyce pela brilhante intervenção. Passo a palavra ao professor Renato, agradecendo desde já a sua presença, nosso coordenador de Ciências do Estado. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar todas, cumprimentar todos que aqui estão, que vieram discutir, que se interessam, que se preocupam ou não estariam aqui com a questão importante, premente. Vai trocar esse, eu acho. Esse aqui é meio uma questão legal. Esse é bom, hein? Esse é bom. Desliga esse aqui, ó. Não, mas vamos próximo. Falando do microfone. Então aqui é a boca da coisa aqui. Partida, Tecnologia 10. Eu pego como se tivesse, era fácil. Mexe no... Aí, tá vendo a separação da cena? Oi. Deixa ele Tá? Já não pode ser 100 meses. É pensando na gravação. Alô. Oi, pronto. Bom, então agradecendo a todas e a todos que aqui estão, que tiraram um pedaço dessa tarde de sol para vir discutir sobre a Catalunha. Agradecendo enormemente ao professor Andítias, que capitaneou esse evento tão importante, que quando me ligou me disse: Renato, nós não podemos esperar o Francis chegar aqui para fazermos esse evento, precisamos discutir agora, enquanto as coisas estão acontecendo, até porque os fatos estão acontecendo de forma rapidíssima, né? A sucessão de eventos é difícil até. Outro dia eu estava buscando notícias da Catalunha e tinha um site que foi um dos melhores que eu achei, eram notícias minuto a minuto. É igual igual o jogo de futebol que você assiste lá, gol, não sei o que e tal. Notícia minuto a minuto aconteceu alguma coisa.
Bom, então, agradecer muitíssimo ao professor Anditias pela iniciativa, agradecer a professora Joyce também por participar de mais um evento juntos. E eu vou tomar um caminho um pouco diferente dos meus dois amigos e não vou dar a minha visão necessariamente sobre o que está acontecendo na Catalunha. Acho que é muito mais interessante para todo mundo aqui escutarmos a visão do professor Francis, que está lá. Acho que ninguém veio aqui me escutar a minha opinião. Então, o que eu gostaria de fazer era uma série de perguntas. Então, vou ser o primeiro aqui da fila das perguntas, tá, ao professor Francis, para que ele nos diga um pouco mais, para que a gente possa escutá-lo um pouco mais sobre o que está acontecendo lá. Tá? Não vou falar aqui de estado de exceção, numa mesa com o professor Anditias, apesar de achar que todo mundo que estuda e que pesquisa estado de exceção, né, o Agamben, o Schmidt, essa turma, não pode ficar, não pode ignorar o que está acontecendo. O artigo 155 da Espanha precisa ser estudado e a sua aplicação precisa ser estudada por vocês. É algo que não pode deixar de chamar a atenção de quem se preocupa com isso. A questão do anarquismo também, Joyce, é outra questão que me interessa bastante. Para quem não conhece a Catalunha, Barcelona, um pouco mais especificamente, existe uma tradição anarquista muito forte na Catalunha que chama a atenção de todos aqueles que habitam ali. Eu estive na Catalunha entre 2013 e 2014, vivendo ali, e é algo que salta aos olhos. Né? Barcelona tem inclusive um bairro anarquista, né? Inclusive que é onde o professor Francis mora. Né? E é muito engraçado pra gente, engraçado não é a palavra, mas é algo raro, né? Inquietante. As diferentes formas de organização comunitária, de vida em comunidade, de se apropriar do espaço público, de pensar a comunidade inserida na política ou ligada à política, é algo que eu discutia muito com o professor Francis quando eu estava ali. É algo que, para quem sai de um país como o nosso, onde nós efetivamente não temos espaço público, né? As nossas ruas e praças são lugares para irem de um lugar privado para outro lugar privado. Onde nós não temos essa vivência, essa vida em comunidade, em bairro, ou temos muito pouco comparado com Barcelona. Temos inúmeras... É difícil até de dar exemplos, porque são tantos. Enquanto eu vivi lá, no mínimo uma vez por mês, eu vivia num dos maiores bairros de Barcelona, havia uma feira do bairro, onde os habitantes se encontravam e trocavam experiências. Hoje, quero crer que grande parte de vocês aqui, a não ser que seja uma exceção essa sala, não conhece todos os seus vizinhos, ou pelo menos a maioria deles. Algo muito comum de acontecer. Então existem várias particularidades. A questão da língua na Catalunha também é algo que sobressalta, né? que salta aos olhos. A questão da cultura é algo que é necessário conhecer a Catalunha, conhecer os catalães, e toda a hospitalidade dos catalães e todo o orgulho que eles têm da sua identidade catalã. Andando na Catalunha, você sempre vai ver todos os meus amigos que foram me visitar. A primeira pergunta que me faziam era: Renato, que tanto de bandeiras são essas que a gente vê em todos os lugares, aqui em todas as casas? Eu tinha que explicar que era a bandeira da Catalunha, que eram aqueles que estavam demonstrando seu apoio à causa independentista. Bom, mas o que é engraçado, que eu quero deixar registrado aqui, é que enquanto eu estive lá em 2013, 2014, o professor Francis realmente nunca foi um independentista. Discutíamos muito isso, tínhamos amigos que eram independentistas ferrenhos, né? E o professor Francis nunca foi um independentista. E ele diz hoje, ele abre sua fala hoje, dizendo que não esperava passar por que está passando. A primeira coisa que o professor Francis disse foi: olha, não imaginava que isso aconteceria. Ao contrário de alguns outros amigos que eram mais independentistas, que diziam: olha, logo teremos tanques nas ruas.
teremos tanques espanhóis nas ruas de Barcelona. E eu realmente não sabia em quem